Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, abrimos a solenidade do nosso padroeiro São Pedro e São Paulo, do qual a liturgia prescreve 2 missas, uma na véspera, chamada Missa da Vigília, e uma para o próprio dia. As leituras e as orações são diferentes, mas querem celebrar o mesmo mistério de Cristo, da qual confia aos apóstolos a evangelização, e aos apóstolos a toda a igreja, que somos também nós, mas de maneira especial aos sucessores apostólicos, os nossos bispos e o Papa. A liturgia marca a festa, a memória desses 2 apóstolos que tiveram uma presença importante na igreja primitiva. São Pedro e São Paulo. Pedro, o discípulo de Jesus, escolhido para ser o primeiro dos irmãos, considerado o primeiro Papa. Paulo, o grande missionário que levou a igreja aos confins do mundo. Os 2 personificam a identidade da igreja como discípula missionária. Apesar das fragilidades desses santos, pois Paulo nega na hora da paixão. Aliás, Pedro o nega na hora da paixão. E Paulo era perseguidor fanático da igreja. Ambos são chamados, confirmados por Cristo, não por seus méritos, mas pela graça e benevolência de nosso Deus e na humildade de nossos santos que reconheceram seus pecados, tornando-se assim a ação da força de Deus. As leituras bíblicas desta vigília nos aprofundam nesse sentido. Na primeira leitura, o Ato dos Apóstolos nos traz 2 apóstolos, a atuação de Pedro e João, indo ao templo de Jerusalém para rezar. E no caminho, bem na entrada da Porta Formosa, encontram um aleijado. Ali, primeiramente, se desenrola um diálogo entre Pedro e o aleijado. O aleijado é pobre, doente, está sozinho
e não tinha nenhuma garantia a não ser a generosidade das pessoas que lhes davam esmolas, a qual esperava o mesmo dos apóstolos. Pedro de forma nenhuma gostaria de frustrar as expectativas daquele homem, mas não tem dinheiro, como ele mesmo diz, não tem ouro nem prata. Mas o que ele pode oferecer, não pelo seu próprio poder, mas pelo nome de Cristo, o que pela fé podia alcançar: a saúde física daquele aleijado, antecipando assim a saúde completa que alcançaremos no último dia. A graça que Pedro e João concedem àquele aleijado não é por suas próprias virtudes, mas é dado ao aleijado pelo poder do nome de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, que opera neles essas maravilhas. Veja, veneramos os santos, não porque eles foram perfeitíssimos, porque só Deus mesmo é perfeito, mas veneramos porque eles alcançaram a santidade, se tornaram imagem, instrumento de Deus pela humildade, pois reconhecendo os seus pecados e tendo confiança e fé no Senhor, realizava os milagres que Jesus operou. Na segunda leitura da carta de São Paulo às Gálatas, o apóstolo declara que o evangelho que ele anuncia não é invenção humana, mas foi revelado por Jesus Cristo, o qual tem origem divina. Para reforçar esta ideia e convencer seus leitores, a comunidade de Gálatas, Paulo recorda o seu passado de fariseu fanático e escrupuloso. Ele havia se tornado perseguidor e devastador da igreja, sobressaindo até entre os outros fariseus. Entretanto, no caminho de Damasco, do qual ele tinha toda a autoridade do judaísmo para continuar seu propósito, o transforma radicalmente. O encontro com Jesus crucificado e ressuscitado o faz de perseguidor a grande missionário do Evangelho. Sua missão se tornou pregar Cristo, crucificado e ressuscitado, a todas as gentes. Em vez de ir a Jerusalém para checar o seu Evangelho com os outros apóstolos, ele tomou um rumo diferente. Somente depois de 3 anos é que Paulo encontra com Pedro e Tiago em Jerusalém. A exortação de São Paulo aos Gálatas foi muito importante para aquela comunidade, para que não seguissem tradições judaicas e humanas, mas que para serem cristãos bastava fé e o Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho, nós temos o diálogo de Jesus ressuscitado com Simão Pedro, confirmando a sua missão de pastor da igreja. O texto nos traz uma verdadeira catequese sobre o papel de Pedro na igreja. E poderíamos aqui colocar 3 pontos importantes que destacam neste evangelho tão belíssimo para esta festa. Primeiro, a identidade de Pedro como pastor. Simão Pedro é ao mesmo tempo a rocha, a pedra, e o pastor, com a tarefa de apacentar o rebanho do Senhor. Ambas as imagens, tanto rocha quanto pastor, eram atribuídas a Deus no Antigo Testamento, para assim remeter que por meio de Pedro, Deus dirige e governa a comunidade cristã. Para isso é necessária a reconciliação entre Pedro e Cristo. A iniciativa desta reconciliação é de Jesus, que no diálogo com Pedro mostra se de fato Pedro o amava. O que Jesus pedia a Pedro é um amor incondicional, um amor mais do que tudo, amor atribuído somente a Deus.
Pedro responde timidamente. Se a gente vê na língua grega que foi escrito esse evangelho, ele não responde com a mesma intensidade o amor das palavras, até que significam esse amor incondicional, que é ágape. Mas diz que gosta de Jesus. Por isso ele não se sente ainda capaz daquele amor, mas que Cristo, que sabe as profundezas do seu coração, sabe de tudo e sabe o quanto ama. A tríplice pergunta de Jesus remete à tríplice negação de Pedro na paixão. Apesar da fraqueza e incapacidade de retribuir tamanho amor por Cristo, Jesus confirma Pedro em sua missão de ser pastor, pois Pedro reconhece que é fraco, reconhece na sua humildade o seu pecado. A missão de Pedro, assim, não é atribuída pelos seus méritos, nem pelas suas capacidades, mas o que agiu em Pedro e foi força poderosa de evangelização é graça total que vem de Deus, do qual Pedro confiou e deixou que Deus agisse. Qual é a tarefa de São Pedro? Pastorear o rebanho esse que é de Deus. Como vemos o sentido no Antigo Testamento, Deus é o pastor do seu povo. Mas no Evangelho de João, também Jesus é o pastor. Aqui poderíamos remeter o capítulo 21 de Mateus, de João, aliás, o capítulo 21 de João com o capítulo 10º de João, que fala do bom pastor. Jesus é o bom pastor, que chama as ovelhas por seu nome, as conduz a passagens verdejantes e caminha à sua frente. Diferente do mercenário que deixa aos lobos as ovelhas, o verdadeiro pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Aprofundando mais o texto, quem é o pastor? É o Pai, a quem pertence as ovelhas e do qual confia essa missão ao seu Filho. Entretanto, Jesus não é um subordinado nesta missão, pois o próprio Cristo nos revela que Ele e o Pai são um. O Pai assim age no Filho, o Filho age no Pai, na qual, na ação de Jesus de pastorear o rebanho, torna-se a presença viva de Deus. Por sua vez, Cristo confia sua missão de pastorear as ovelhas a Pedro. Mas Pedro, deste modo, seria um subordinado? De modo nenhum. É na ação de Pedro que Cristo continua pastoreando-nos. Por fim, o último aspecto é o martírio de Pedro. Nos últimos versículos do Evangelho de hoje se faz alusão ao martírio de Simão. Apesar de o texto não ser objetivamente claro em si, devemos entender à luz ainda do capítulo 10º desse mesmo Evangelho. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ser um dom completo e total à comunidade. Deste modo, Pedro deve entregar-se como Cristo, totalmente à tarefa pastoral, estando ciente de estar pronto para doar-se como Senhor. Aqui não importa mais a sua vontade, mas a do Senhor que o ama. Portanto, o martírio faz parte do desígnio do pastor. Como seu discípulo, Jesus termina dizendo: segue-me. E fazendo uma alusão ao Evangelho do 13º domingo deste ano, Jesus mesmo havia proclamado: pois quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. De fato, Pedro e Paulo deram sua vida por Cristo. Como rezaremos no prefácio da missa de hoje, um foi pela cruz e o outro pela espada.
Na tradição, ambos foram martirizados no tempo do imperador Nero, que mandou assassinar todos os cristãos de Roma, crucificando-os, culpando-os pelo incêndio da cidade. Pedro é avisado e a comunidade tenta o poupar, mas saindo de Roma pelo caminho da Via Aurélia, Pedro tem uma visão de Cristo carregando a cruz e do qual não hesita de perguntar para o Senhor: para onde vai, Senhor? E eis que Cristo responde a Pedro, segundo a tradição: vou a Roma para ser crucificado de novo. Diante daquela visão, Pedro retorna a Roma, achando-se indigno de ser crucificado como Cristo, pede que o crucifiquem de cabeça para baixo. Lá naquela colina onde está a igreja de São Pedro, lá ele foi martirizado e lá, debaixo do altar principal, está os restos mortais de Pedro, para nos recordar que ele é Pedro, a rocha, e sobre a fé que ele proclamou humildemente, se alicerça toda a igreja. A igreja continua a obra de Cristo. Na igreja, Pedro e seus sucessores são chefes visíveis, do qual torna Cristo visível e do qual Cristo continua pastoreando o seu rebanho. Como diz Santo Irineu de Leão, eles deverão constituir um sinal de unidade da comunidade edificada por Cristo, e do qual o Papa deve ser aquele que preside na unidade e na caridade. Por isso, nesse dia, a liturgia relembra esses baluartes da igreja primitiva, celebrando também o dia do Papa. Hoje é o Papa que continua a missão de Pedro e, por conseguinte, também continua na unidade a missão de Cristo, pelo testemunho desses dois apóstolos. Tenhamos a nossa gratidão e oração pelo nosso Papa Francisco, para que seja fiel cumpridor desta missão. A igreja vive em outros tempos, com carismas e testemunhos desse simples homem que abraça a todos no seguimento de Jesus, humilde e pobre. Mas também em cada bispo, em cada pastor, em cada padre das nossas paróquias, devem buscar viver a exemplo desses dois apóstolos, sendo verdadeiros pastores que doam sua vida. Eis aí o cerne da vocação sacerdotal, da vocação apostólica, que deve ser atualizada e do qual deve tornar Cristo presente. Jesus também nos pergunta para nós hoje: tu me amas? Somos capazes de responder com Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes quanto eu amo. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.